O livro de Ruth é uma narrativa fascinante e comovente encontrada no Antigo Testamento da Bíblia. Apesar de ser um dos menores livros, sua importância transcende sua extensão, oferecendo uma janela para a vida e os valores do povo de Israel em um período crucial de sua história. Este livro apresenta uma história de lealdade, amor e providência divina, centrada em torno da figura de Ruth, uma mulher moabita, cuja jornada se entrelaça com a linhagem de Jesus Cristo. Ruth é uma figura notável não apenas por suas ações corajosas e virtuosas, mas também por sua posição como antepassada direta de Jesus. Sua história é um testemunho da maneira como Deus trabalha por meio de indivíduos aparentemente comuns para cumprir seus propósitos redentores. A genealogia de Jesus, registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, inclui o nome de Ruth, destacando sua importância na linhagem messiânica. Ao explorarmos o livro de Ruth, somos levados a uma jornada que revela a fidelidade de Deus em meio à adversidade e a maneira como Ele recompensa aqueles que confiam nele. A história de Ruth nos inspira a perseverar na fé e a reconhecer que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando nos bastidores para trazer redenção e restauração. Se você ama estudos sobre as Escrituras Sagradas, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Se possível, participe do grupo de membros, colaborando assim para nosso crescimento. O livro de Ruth, capítulo 1. E aconteceu nos dias em que os juízes julgavam que houve uma fome na terra. E um homem de Belém de Judá foi habitar na terra de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. E chamava-se o nome daquele homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, e eram efrateus de Belém de Judá. E entraram na terra de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E estes tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra Ruth. E habitaram ali uns 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficou a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porque tinha ouvido na terra de Moabe que o Senhor visitara o seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, do lugar onde estava, e com ela suas 2 noras. E puseram-se a caminho para voltarem à terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de misericórdia, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma na casa de seu marido. E beijou-as, e elas levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente contigo voltaremos ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, para que iríeis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos sejam maridos? Tornai minhas filhas, ide, porque já sou velha para ter marido, e ainda que eu dissesse: Tenho esperança, e ainda que esta noite tivesse marido, e também gerasse filhos, esperaríeis vós por eles até que fossem crescidos? Negar-vos-íeis a tomar maridos? Não, minhas filhas, porque em grande amargura estou eu por causa de vós, pois a mão do Senhor se tem levantado contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Torna tu também após tua cunhada. Porém Ruth disse: Não me instes para que te deixe e torne de seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe parecer, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que ela estava firmemente resolvida a ir com ela, deixou de falar-lhe. Andaram, pois, ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, chegando elas a Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? E ela lhes disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me tem feito muito amarga a vida. Cheia parti e vazia me tornou o Senhor. Por que me chamareis Noemi, visto que o Senhor testificou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim voltou Noemi com Ruth, a moabita, sua nora da terra de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque,
e era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Rute a moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. E disse-lhe Noemi sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira, e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele:
Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá-me a capa que tens sobre ti e segura-a. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali, e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a hás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ao chegarmos ao fim desta breve exploração da história de Rute e sua relevância na linhagem de Jesus Cristo, somos lembrados do poder transformador da fé e da fidelidade. Que possamos nos inspirar na coragem e na determinação de Rute, buscando seguir seus passos de confiança em Deus.
Se deseja aprofundar seu conhecimento das Escrituras e fortalecer sua fé, convido-o a explorar o projeto Escrituras Blindadas. Nele, você encontrará recursos valiosos para estudar e meditar nas Sagradas Escrituras, fortalecendo assim sua jornada espiritual. Que esta jornada nos leve a uma maior intimidade com Deus e ao cumprimento de seus propósitos em nossas vidas. Acesse Escrituras Blindadas e mergulhe nas verdades transformadoras da Palavra de Deus. Nós, da família Escrituras Blindadas, gostaríamos de que continuasse conosco. Inscreva-se, ative as notificações e deixe sua mensagem nos comentários. Ficaremos felizes em responder suas dúvidas e compartilhar suas emoções. Até a próxima e que Jesus esteja sempre com você. Que Deus te abençoe sempre.